Olá, bom dia, café da manhã chegando, né? E hoje estamos dando continuidade ao livro aos Hebreus, esse livro maravilhoso escrito para os hebreus dispersos na época que Israel foi desfeita, né? A nação Israel foi desfeita pelos romanos, né? Então, os judeus ficaram dispersos. E aí, escreveu-se um livro para que eles lessem durante a sua jornada de peregrinação, que eles iriam sofrer muitas coisas. E hoje nós vamos ler no capítulo 7 do livro aos Hebreus, onde aqui no título diz o sacerdote Melquisedeque, né? E ontem eu li, né, até o versículo 5, né? E esse sacerdote Melquisedeque, ele é um sentido figurado de Deus e do Senhor Jesus, como está escrito aqui, né? Porque esse Melquisedeque, ele apareceu do nada na casa de Abraão, né, no caminho. Ali, Abraão estava voltando da guerra e trazia consigo os despojos. E ele se apresentou perante Abraão e Abraão deu o dízimo, né, como está escrito aqui, deu o dízimo dos despojos. A lei requer, olha lá, a lei, tem que entender essa diferença aqui, porque aqui eu vou explicar para você que bem claro, quer dizer, a lei, hoje, no tempo de hoje, nós vivemos no tempo da graça. Aqui, nesse tempo, era o tempo da lei. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Então, veja bem, descendentes de Abraão, porque por Abraão também veio a fé, depois por Moisés vem a lei, quer dizer, que estipula realmente, que faz a separação das 12 tribos, e essa tribo chamada Levi, que ela era separada para essa tribo deles, só o trabalho deles, o objetivo dessa tribo era cuidar das coisas de Deus, né? Cuidar do trabalho de Deus, da fé, manter a palavra viva, né? E para esse povo foi designado o dízimo. Mas se a gente ler e entender, tem que entender que esse sacerdote Melquisedeque, né, 100 dias, sem moradia, sem pai, sem mãe, enfim, né? Ele é o sentido figurado do próprio Deus, do próprio Jesus, certo? Naquele tempo, que desceu aqui na terra também e tomou dízimo de Abraão. Só que, entenda bem, esse sacerdote, chamado Melquisedeque, né, ele existiu, né, ele tomou e recebeu o dízimo, só que agora nós temos um outro sacerdote, e ainda pela ordem de Melquisedeque, ou seja, com o contentamento desse aqui, desse primeiro, né? Depois dele forma os outros sacerdotes. Jesus Cristo é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. No capítulo 8 vai tratar disso. Nós estamos lendo no capítulo 7. Onde eu quero chegar com essas ideias? Mudou-se o sacerdote. Esse sacerdote Melquisedeque, ele sim inquiriu e estipulou uma lei para receber dízimo, né? Onde quem teria que pagar dízimo também era a tribo do Levi, que era os judeus, e não nós, gentios. Nós, gentios, não tem nada a ver com isso aqui. Essa lei, ela é estipulada para os judeus, bem claro, bem claro, bem claro, a lei requer dos sacerdotes dentre os descendente de Levi, quer dizer, descendente de Levi, judeu, lei. A gente não vive mais isso aqui. Hoje a gente vive no tempo da graça. Outro sacerdote. Quem é o sacerdote? Jesus Cristo. Então, no capítulo 8 vai explicar certinho quem recebe dízimo e hoje não recebe mais dízimo. Tá bem claro, aqui também tá bem claro que
esse sacerdote Melquisedeque, quer dizer, a lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi, né? Não é nós não somos judeus, nós não somos levitas, não tem nada a ver, que recebe o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Veja bem, eu não sou descendente de Abraão, eu não sou judeu, eu sou descendente de Jesus Cristo, eu sou enxertado, né, em Jesus, eu sou um galho. A Bíblia diz que eu sou um galho enxertado na videira chamado Jesus Cristo. Então, essa lei, esse dízimo não é para nós, não é para os gentios, não é para os gregos, não. Era estipulado para os judeus, a tribo de Levi, né? Que era bem claro. Ó, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Quer dizer, aqui está explicando aqui uma alegoria, quer dizer que Abraão já pagou o dízimo bem antes da lei ser criada. Quer dizer, Abraão devolveu o dízimo àquele Melquisedeque, né, que é o sentido figurado de Deus, é o próprio Deus também. Naquela época, ele desceu na terra, encontrou-se com Abraão e Abraão reconheceu e deu o dízimo, a primeira vez que pagou-se dízimo. É aqui nesse capítulo que escreve que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha. E depois disso, mais para frente, se forma então, com a chegada de Moisés, aí sim é criado a lei, as leis, né, a ordenança. E agora nós vamos dar continuidade aqui no versículo 11, é onde eu quero chegar, que lembra, quem recebe dízimo aqui é Abraão e ainda nem era gerado Levi, que depois é gerado futuramente, muitos anos depois, com a chegada de Moisés. Aí Moisés tira o povo do Egito, aí depois esse povo sai do Egito, depois entra na terra prometida, aí lá escreve-se as leis, lembra? Os 10 mandamentos, e onde tem uma das leis que requer sim receber dízimo do povo. Mas tem que entender que isso aqui era lá atrás, no tempo da lei, e Melquisedeque, esse homem que tinha o sentido figurado do próprio Deus, que na realidade era o próprio Deus mesmo, né, que desceu. Mas agora, olha o que está escrito aqui nesse título, ó, Jesus Cristo é semelhante a Melquisedeque. Quer dizer, o próprio Jesus, que no caso aqui, que ele vem depois agora e vive entre nós durante 33 anos, aqui diz que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Ó, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não o de Arão? Quer dizer, tem que entender bem claro, se o sacerdócio levítico, que também foi estipulado por Melquisedeque, foi suficiente para resolver o problema do povo, para acabar com o pecado, para salvar o povo, né? Se foi suficiente, por que haveria a necessidade de uma segunda ordem de Melquisedeque? Haveria ainda necessidade de se levantar um outro sacerdote, que é Jesus Cristo. Quer dizer, vamos entender, se aquele primeiro sacerdócio, quer dizer, gerado por Melquisedeque, que daí forma a casa de Arão, enfim, se ele fosse suficiente para salvar o povo, então não haveria necessidade de se levantar Jesus Cristo. Mas como esse sacerdócio,
né, levítico não foi suficiente para resolver o problema, para salvar o povo, então se levantou um novo sacerdote chamado Jesus. Por isso que existe o Velho Testamento. Quer dizer, você vê que a Bíblia tem dois testamentos, tem o Velho e o Novo. O Velho é esse aqui, que não foi suficiente, não foi suficiente, não resolveu, não salvou o povo. Quer dizer, o povo continuou no pecado. Quer dizer, se não fosse a manifestação, a necessidade de surgir, de vir esse segundo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, quer dizer, certo é que quando há uma mudança, de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Muito claro isso aqui, Então veja bem, o sacerdócio levítico ou o sacerdócio de Melquisedeque, que recebe dízimo, que criou a lei, que entregou a lei, como está escrito aqui, quer dizer, né? Não foi suficiente para salvar. Fez necessário se levantar um novo sacerdote, que é Jesus Cristo. E aqui muito bem claro, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. E a lei mudou, agora não é mais lei, agora é graça, quer dizer, de graça. Está escrito na palavra de Deus. Então não tem que pagar mais dízimo, não tem que dar mais nada para ninguém. Tem que dar sim o amor, a palavra de Deus, levar a fé, né? Motivar, estar um com o outro, todo dia ali, um ajudando o outro, porque realmente não é fácil. A gente tem que lutar contra o pecado, contra o diabo, contra nós mesmos, todo dia, e ficar firme, manter firme. Então esse agora é o trabalho. Não tem que dar nada, não tem que dar R$1, não tem que dar 10, nem 20, nem 30. Tem que dar mais nada. Tem que dar a sua vida. A sua vida sim, você tem que dar. Assim como Jesus deu a vida dele lá no madeiro da cruz, em troca da minha e da sua, agora você também tem que reconhecer o sacrifício dele e entregar a sua vida. Deus e Jesus Cristo mudou o sacerdócio. Agora o sacerdócio é Jesus Cristo. Quem é o sacerdote agora? Não é mais Melquisedeque, não é mais Arão, não é mais ninguém. O sacerdote agora é Jesus Cristo. E aqui está muito bem claro. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. E realmente, agora existe um Novo Testamento. E no Novo Testamento não está pedindo dinheiro, nem dízimo, nem nada. Mudou a lei, mudou tudo. Agora é um novo. Então tem que seguir Jesus Cristo, que é o novo sacerdote. E Jesus em nenhum momento pede R$1 ou alguma coisa em troca do evangelho, da palavra, de uma cura, de uma libertação, de uma bênção, né? Jesus não cobra nada. Então mudou-se a lei, mudou-se o sacerdote, é necessário também que se muda a lei, como nós temos sim o Novo Testamento, que é a nova lei, que é a graça, de graça. Muito bem claro, pessoal. Está escrito aqui. Se você não quiser seguir, aí já é você. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade, né? Ora, aquele de quem se diz estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, esse Jesus Cristo, né, ele alcançou tamanha glória, tamanha posição, porque ele foi fiel a Deus. Ele pagou o preço, né, que Deus tinha designado. Quer dizer, ele veio aqui no nosso meio e não achou-se nele pecado. Então agora ele é sacerdote eterno. Quer dizer, ele sacrificou, ele apresentou o verdadeiro sacrifício por mim, por você e por todo mundo. Então ele de uma vez só, ele expiou, pagou todos os nossos pecados.
E agora cabe a mim, cabe a você reconhecer, né, esse trabalho de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque ele não cobrou nada e não pediu nada em troca, a não ser que você reconheça e abra o seu coração, sua mente, seu entendimento e receba de graça, né? Não tem nada a ver de pagar, não tem que pagar nada, você só tem que abrir seu coração e entregar o seu coração, entregar a sua vida, abrir sua mente e aceitar Jesus Cristo no seu coração. Pronto, está resolvido o problema. Olha que simples, olha como esse aqui é digno de glória e de louvor, porque ele é bom, Deus nos dá graça. Tá bom? Deus abençoe e que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.